e uma mão fria, manchada de sangue, tocou-lhe a pele e ele perguntou numa voz rouquenha: é um judeu? E o judeu respondeu com ênfase: sim, um judeu. E ainda existem judeus? Sim, existem. E à semelhança dos grãos de areia das praias, como disse o pai Davi, eles existirão sempre. Então o soldado disse: não se ofenda. É que eu tenho ouvido falar que eles foram exterminados. Não. Não fomos exterminados. E aqui eu estou. Sucede, disse o rapaz, que eu estou morrendo. E necessitava de falar um judeu. Mas você é um judeu por hereditariedade, longínqua, europeu, ou é um judeu de Israel? Eu sou judeu, nascido na terra do Senhor, na cidade sagrada de Deus, em Jerusalém. O judeu disse. E logo o rapaz perguntou: não está me enganando? Porque eu não posso ver. Ele disse: não, eu não enganaria ninguém com uma coisa tão sagrada como ser judeu. Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos, que nos acompanham através da Web TV Mansão do Caminho, caras amigas e amigos que também participam da nossa atividade através dos múltiplos recursos da comunicação social, nossos votos de muita paz. Amanhecer sempre dá uma sensação agradável de vida nova. O amanhecer do ano, irisado de sol em nosso hemisfério, caracterizado de luz, abençoado pelas perspectivas de um verão formoso, deixam transparecer as belas possibilidades que hão de chegar até nós, falando-nos a respeito de alegria, de paz e, sobretudo, de que vale a pena esperar. A esperança é aquela certeza fabulosa que o bem deixa florescer na terra. Há uma lenda muito curiosa. Quando tudo estava terminado na criação terrestre, os anjos dos diversos setores reuniram-se e pediram a Jesus para virem em conjunto visitar a terra. Naturalmente, o Senhor aqueceu, mas estabeleceu o horário de vinda como de retorno. Abriram-se as portas do paraíso e as legiões desceram sucessivamente, iluminando o planeta que já tinha as suas luzes próprias, com essa claridade transcendente do brilho interior. Ao cair da tarde, e à medida que a noite se foi adentrando, Pedro à porta contabilizava os anjos de retorno, porque era provável que algum se perdesse nos emaranhados caminhos de volta ao paraíso. E como o número era muito alto, ele ia parcimoniosamente, calmamente, anotando, registrando. Deveria atingir a casa de 1 bilhão. Mas quando estavam na etapa final e na característica da vitória, Pedro percebeu
que faltava um anjo. Ele disse, mas como? A contabilidade aqui é perfeita. Nós temos a catraca, que não erra, e também os apontamentos. Refazer tudo isto já será o amanhecer. Mas não tem outra alternativa. Então o anjo da paz acercou-se-lhe e procurou saber de que se tratava. Ele sintetizou. E o anjo da paz perguntou-lhe, já olhou para a terra para ver se há alguma luz que caracterize o ser angélico em alguma escuridão? E Pedro disse, não me ocorreu. Olhemos ambos. E lá do Empírio olharam este imenso planeta azul no meio das sombras da noite, suavemente iluminado de um lado e do outro feericamente iluminado pela bênção do sol. E foram observando até que na parte escura eles perceberam uma luz com a coloração verde quase desmaiada. Pedro disse, mas será? Será que faz parte dos nossos anjos, apesar da diminuição da cor? E o anjo da paz disse, como não? Ele deve estar lá há muito tempo. E o combustível que nos sustenta, mas que aurimos aqui no paraíso, em contato com a natureza humana, foi se desmaiando, perdendo tônus, e é provável que daqui a pouco se apague. Pedro diz, mas será algum anjo nosso? E o anjo da paz olhou demoradamente e disse, não há dúvida. Note que é uma luz verde. É o anjo da esperança. Ele não pôde suportar ver as dores da terra. E eu escutei alguns comentários leves, mas aos quais, no momento, não dei atenção. Ele estava tão impressionado com o sofrimento da criatura humana que desejou renunciar à glória estelar para ficar entre as criaturas humanas, animando-as, encorajando-as, dando-lhes valor e esperança para que pudessem vencer os desafios e alcançar a madrugada de bênçãos do sol radiante no dia seguinte, após a tempestade. E Pedro olhou com interesse de ternura e se conformou que a partir daquele momento o anjo da esperança não ficaria mais no céu, permaneceria nas sombras da terra, no degredo das criaturas humanas, nos meandros miseráveis nos quais a dor se alojava, entre os farrapos e os desencantos, havia uma tênue luz verde que falava suavemente, espera, e que balbuciava junto ao coração, confia. E de quando em quando, como se fosse uma balada, submete-te a Deus e confia nele. Eu sou o seu mensageiro, o anjo da confiança, em forma da esperança que nunca abandonará a criatura humana. E a velha lenda parece tornar-se cada vez mais uma realidade pulsante. É provável que neste momento ela esteja com a claridade semi-apagada, porque no instante quando se ia reforçando na tonalidade verde do encanto, da saúde que ia tomar conta da terra, da paz que ia vicejar entre as criaturas humanas, uma onda de pessimismo, de amargura,
um revés na pandemia temerosa que não havia alcançado a sua finalidade, haja voltado a atacar e movimentando todas as forças possíveis. O anjo, já um tanto cansado, empalideceu, mas não perdeu o brilho verde, no qual deveríamos assegurar as nossas esperanças e as nossas certezas de que tudo vai brilhar logo mais. E é por isso que, apesar das vicissitudes, das circunstâncias nefandas, a esperança, como costuma dizer a tradição, é a última a morrer. Quando morre, porque em realidade é a última a sobreviver no caos de todas as circunstâncias. Portanto, não podemos perder a esperança somente porque a noite ficou um pouco mais densa e a lâmpada verde da alegria, do reconforto, pareceu diminuir de intensidade. É como se estivesse reabastecendo-se de energia para brilhar nessa tonalidade vigorosa das matas verdejantes do mundo, que lhe fornecem oxigênio, dos mares imensos que lhe dão o plâncton e de todas as forças cósmicas. E aquele que for fiel até o fim, que confiar até o último instante, ele granjeará das bênçãos eternas. As palavras de Jesus. Iniciamos um ano. E este ano, como todos os anos, está bordado de franjas prateadas. Porque a criatura nasceu para o mito. O ser humano é uma realidade quase mitológica. Desta argamassa celular aparecer a inteligência que pode encher a natureza de musicalidade e adornar o universo de beleza. O ser humano é o momento clímax da genialidade de Deus. A sua obra mais perfeita, que pode ser co-criadora, criadora com Ele, para que nunca desapareça do nosso universo, a presença do amor. É natural, portanto, que ainda nesse amanhecer, apesar de aqui em nosso hemisfério estar anoitecendo, mas do amanhecer da era nova, das nossas expectativas, dos nossos sonhos, das nossas alegrias, das nossas certezas, da nossa esperança de felicidade. Então, eu me recordo que faz 8 a 10 anos que foi traduzido para a língua portuguesa uma obra best-seller nos Estados Unidos. Trata-se o autor de um jovem polonês que nasceu numa família eminentemente cristã. Os seus pais, judeus, experimentaram na carne a guerra, fugiram de Varsóvia, homicidaram-se aqui e ali, tiveram filho que educaram nas linhas seguras da palavra de Jesus. E quando seu pai estava a desencarnar, deixando um legado, o legado chamado perdão. Perdão incondicional, porque é filho do amor. O perdão verdadeiro nasce no ato respiratório da síntese do ser humano
no pulsar do coração. E ela tem por base este amor que a tudo compreende, a tudo desculpa e a tudo confia na divina esperança de Deus, que nos não abandona nunca. O jovem transferiu-se aos Estados Unidos e no barato de mais de 2.000 denominações religiosas, no solo do tio Sam, ele apresentou. Essa do perdão, mas do perdão sem qualquer escusa, o perdão integral. E ao apresentar o seu livro, ele se utiliza para o prefácio de uma grande obra também publicada nos Estados Unidos e que denomina, ou é denominada, Sunflower. Há uma razão para ela se chamar girassol. Sunflower. Essa flor que acompanha o sol ou que acompanha a noite. Amarela, de tonalidade viva, embranquiçada quando a claridade do sol diminui. Ela é escrita por um homem que exerceu um grande papel na humanidade, Simon Wiesenthal. Ele foi considerado o justiceiro, o homem que criou uma força-tarefa secreta para encontrar os nazistas que mataram os judeus e, ao perder-se a guerra, eles procuraram esquecer-se. Fugiram, partiram para a América do Sul. Talvez para as ilhas muito distantes do oceano. Mudaram de personalidade, fizeram cirurgias plásticas, criaram uma outra identidade. E a função dele, Simon Wiesenthal, com o grupo de judeus justiceiros, foi de encontrá-los em toda parte do mundo e de levá-los à justiça, ao cadafalso, em nome das leis que regem a humanidade. Nesse livro maravilhoso, Wiesenthal conta no prefácio a razão por que deu ao livro o nome de Sunflower, de girassol, e também a razão porque não estava no seu programa o substantivo perdão. Em síntese, ele era austríaco, um homem de bem, próspero, com uma imensa capacidade intelectual. Mas no momento em que o nazismo tomou conta da Áustria, ele foi levado para o cativeiro. Foi levado para um campo de concentração. Ali mesmo na Áustria, a poucos quilômetros de Viena. E ali ele exerceu uma das tarefas mais grosseiras: trabalhar em linha férrea, derrubar com outros um casarão para transformar no hospital para a retaguarda dos alemães feridos. A sua era uma vida amarga, feita de ódio, entre escravos, quase sem força, porque sem alimentação era, apesar de tudo, o líder dos judeus aprisionados, dos judeus espalhados pelo mundo. Certa manhã, uma das chamadas bestas humanas, uma das mulheres que pertencia ao nazismo, de uma crueldade ímpar, acercou-se do grupo em que ele estava, segurou fortemente e disse: venha comigo. Não havia alternativa.
Ela foi andando e ele seguiu-a por aquela área imensa que eu visitei logo depois da Segunda Guerra Mundial. Ele foi atrás e via daquela casa palaciana do passado escombros. E, de repente, numa quadra, havia um pequeno cemitério. Um cemitério para soldados alemães. Porém, o que o surpreendeu é que em cada sepultura havia um girassol. E ele, tomado de amargura, disse: para os miseráveis, facínoras e criminosos, um girassol sobre a tumba. E para nós, servidores de Deus, crentes no Deus único, uma vala comum, ou o forno crematório. E uma dor trespassou-lhe a alma, já ferida, e ele nunca mais esqueceu daquela quadra onde eram sepultados soldados alemães e em cuja cova havia sempre plantado um girassol. Atravessou mais outras áreas e foi a uma parte que ainda não estava demolida. Ela exercia o papel de uma grande enfermaria. O odor de carne humana em decomposição, das pernas arrebentadas, do crânio vazado, das balas que trespassaram aqueles corpos, dos ossos quebrados, aquela enfermaria terrível onde iam morrer os que não tinham jeito. Ele sentiu a pobreza da carne humana, pútrida, em tão pouco tempo. Os gemidos, os gritos daqueles que matavam sem piedade. E ela foi andando até um soldado jovem. Ele estava com bandagens no rosto. Estava com os olhos semitapados. Mas se podiam ver que os olhos estavam cegos. A testa estava arrebentada numa grande parte destruída. E ele percebeu que se tratava de um jovem. Calculou 20 a 22 anos. Então a enfermeira disse: sente-se e ouça-o, atenda-o e volte depois. Ele sentou-se constrangido. E então, às apalpadelas, o soldado procurou no ar para tocar o corpo e ele evitou o toque daquelas mãos malditas que se acostumaram a matar. Mas havia tanta sofridão naquela busca que ele, vencendo a própria repulsa, facilitou o toque. E uma mão fria, manchada de sangue, tocou-lhe a pele e ele perguntou numa voz rouquenha: é um judeu? E o judeu respondeu com ênfase: sim, um judeu. E ainda existem judeus? Sim, existem. E à semelhança dos grãos de areia das praias, como disse o pai Davi, eles existirão sempre. Então o soldado disse: não se ofenda. É que eu tenho ouvido falar que eles foram exterminados. Não. Não fomos exterminados. E aqui eu estou. Sucede, disse o rapaz, que eu estou morrendo. E necessitava de falar a um judeu. Mas você é um judeu por hereditariedade, longínqua, europeu, ou é um judeu de Israel? Eu sou judeu, nascido na terra do Senhor, na cidade sagrada de Deus, em Jerusalém. O judeu disse:
E logo o rapaz perguntou, não está me enganando? Porque eu não posso ver. Ele disse, não, eu não enganaria ninguém com uma coisa tão sagrada como ser judeu. Houve uma pausa. E o rapaz disse, eu sou alemão. Eu nasci perto da Floresta Negra, numa cidade encantadora, aonde as flores em maio arrebentam-se e as rosas perfumam o amanhecer e a madrugada, e a noite e o dia e todas as horas. Eu nasci na cidadezinha mais bela da Floresta Negra. E nasci no lar cristão. Meus pais seguiam o seu colega compatriota Jesus. Ou melhor, todos nós, meus pais e eu também, que era uma criança. Quando eu completei 15 anos, Hitler começou a lutar politicamente para conseguir ser o primeiro-ministro da Alemanha. Minha mãe me disse, ele é um demônio. Esse homem tem um demônio e ele veio destruir a Germânia. Temos que orar e lutar contra ele, meu filho. E lá em casa, todo dia, se orava para que Hitler não alcançasse a meta. Mas quando eu completei 17 anos, eu deixei de odiar Hitler, porque ele fez o discurso para a juventude. O discurso que ele fez em Nuremberg atraiu mais de 50 mil jovens menores de 20 anos. E eu fui. Eu fui e vi. Quando foi necessário saudá-lo, mais de 50 mil braços direitos se ergueram para gritar, ai, o Hitler é o chefe do Terceiro Reich. O entusiasmo estranho daquela gritaria infernal fez que, ao terminar a solenidade, eu me matriculasse na juventude hitlerista e me tornasse um apaixonado pelo Reich, pelo chefe. Naturalmente, depois do treinamento, eu fui destacado para perseguir judeus. Eu estava com 19 anos e tinha um faro para encontrar judeus. Matei-os com meu pelotão em uma grande quantidade. Você é judeu? Diga-me. Afirme se você é judeu, porque eu necessito de fazer uma confissão. Mas terá que ser ao judeu. Só um judeu me pode ouvir. Você é um judeu? Eu tenho a maior honra e glória de ser judeu. E lamento que você não me matou. Para eu ter a honra de ser uma vítima do Holocausto. Não tenha ódio de mim. Ouça-me. Eu fui destacado com várias medalhas. Mas não há muito, estava na Polônia e fomos destacados para encontrar uma aldeia numa floresta para onde muitos judeus fugiram. E a minha tropa foi elegida. Adentramos-nos ao entardecer. Canhões, cavalaria, artilharia e encontramos a noite.
A noite sombreava o casarinho de madeira e todos dormiam. Então, cercamos a aldeia, demos alguns tiros de canhões, acordamos toda a aldeia, as luzes acenderam, as pessoas em traje de dormir, e na ponta da baioneta colocada no fuzil, saíram dos quartos para a rua. Nevava, era dezembro, a data do seu judeu. Todos, mulheres, crianças, idosos, doentes, todos, caçamos-los em toda parte, 300. E colocamos ali na rua. Olhamos para ele, acendemos os holofotes. Aquela raça de ratazanas, infelizes, tinha que morrer. Mas nós estávamos fazendo economia de balas, economia de instrumento de morte. E então eu tive uma ideia. Havia uma casa de madeira de 3 pisos. Mandamos esvaziá-la e obrigamos todos, 300, entrarem na casa, lotarem a casa, encherem o térreo. Depois, o primeiro piso. Depois, o segundo piso. Até o terceiro, porque o térreo era uma espécie de sótão para baixo. E todos assustados, trêmulos, gritando, crianças chorando, doentes arrastando-se. E nós arrastávamos e jogávamos lá dentro. Trancamos as portas e as janelas do segundo piso para baixo. E por uma janela atiramos gasolina e depois um archote aceso e a gasolina imediatamente começou a arder. O cheiro das carnes humanas, a gritaria infernal e a subida na escada enquanto era devorado o térreo e o primeiro andar eram. Eles corriam para o próximo, subiam para o próximo, subiam. E as labaredas também. E nós, cá embaixo, olhando. E eu tirei o revólver, porque podia algum covarde pular para salvar a pele. E, de fato, à medida que as labaredas chegavam, muitos não aguentavam e voavam pela janela. E nós praticávamos tiro ao alvo. Eles estavam mortos de qualquer jeito. Você é judeu? Realmente você é judeu? Sim, sou judeu. Porque é agora. É agora que eu quero me confessar. Nesse momento eu vi, lá no terceiro andar, um homem carregava um filho no braço, tapava a boca e os olhos. Ele se aproximou da janela e pulou. A roupa já estava queimando. E eu dei-lhe um tiro de misericórdia. Ele caiu morto em cima do filho esmagado. Então, neste momento, apareceu uma mulher. Ela olhava entre as labaredas e a fumaça. Ela procurava alguém. E porque não visse alguém, ela olhou para a janela aberta, retrocedeu, correu e jogou-se. E caiu ao lado. Devia ser a esposa dele. E eu olhei. Nesse momento aconteceu uma coisa. Apareceu um jovem de 8 anos.
ou 10, os olhos brilhavam, o rosto macilento. Ele estava magro. Eu podia ver que ele todo tremia. Ele então olhou para baixo, enquanto eu olhava para cima. E os olhos dele caíram nos meus olhos. E nós nos olhamos. Ele pareceu abrir a boca. Ele parecia pedir socorro. E foi se aproximando da janela, olhando para mim. E eu não podia tirar os olhos dele. Ele subiu no parapeito da janela e saltou na minha direção, como se eu pudesse pegá-lo. E caiu aos meus pés. Eu ouvi o estouro do crânio batendo nas pedras. E vi aquela massa branco acidentada, coberta de sangue, o rosto deformado, mas os 2 olhos abertos, olhando para mim. Foi o dia pior da minha vida, porque eu me ajoelhei e tentei fechar aqueles 2 olhos, mas os olhos continuam abertos me olhando. Foram retirados os cadáveres. Os olhos ficaram me olhando aonde eu ia. Os 2 olhos daquele menino, eu também já havia sido menino, pedindo misericórdia. E eu não fiz nada. Você é judeu. Eu tenho que fazer um pedido, mas tem que ser um judeu. Eu quero pedir a um judeu que me perdoe. Ninguém me pode perdoar, assassino covarde que sou. Mas um judeu pode. Olha aqui, aqui está a minha medalha. Eu vou morrer hoje. Vou deixar a pensão para você. Eu acho que você vai viver. Guarde a minha medalha e guarde também a minha identidade para receber minha pensão. Eu olhei para ele assustado. Não quero sua pensão. Eu não quero nada de um nazista, de um assassino nazista. Perdoe-me. Por amor àquela criança. Perdoe-me. Mas eu quero lhe fazer um pedido. Se você não morrer, vá visitar minha mãe. Ela mora pertinho da Floresta Negra. Papai deve ter morrido na guerra. Mas ela, eu tenho certeza que ela espera por mim. Ela ora ao seu Deus, ao seu companheiro, àquele judeu cujos parentes eu mato. Ela pede ele por mim. Diga para ela que eu morro cristão, que eu me arrependo. Não conte o mal que eu fiz. Ela sempre me teve como uma pessoa boa. Diga que eu lhe falei para que ela soubesse que eu morro amando Jesus Cristo e pedindo a Ele, que é judeu, que me perdoe através da sua pessoa. Você fará isto? Eu me lembrei da mãe dele. A dor que ela iria sentir se eu lhe dissesse que o seu filho era um monstro.
Isto se eu não morresse. Levantei-me. Ele disse: dê-me um pouco de água. Havia um copo sujo, com moscas e águas. Eu peguei e dei-lhe. Ele sorveu trêmulo, metade perdeu. E então tentou levantar-se. E eu pude ver o olho vazado. E ele perguntou, com os lábios que eram uma ferida sangrenta: você é capaz de me perdoar, porque eu matei judeus? Eu olhei para ele com ódio. Olhei para ele como o menino que ele matou. Nesta reflexão conduzida por Divaldo Franco, somos convidados a penetrar nas camadas mais delicadas da sensibilidade humana, onde perdão, esperança e fé se unem como forças vivas capazes de restaurar a harmonia interior. Em linguagem serena e simbólica, o orador recorda que, mesmo quando a dor parece extrapolar o limite do suportável, a presença divina nunca se ausenta, sustentando silenciosamente cada passo da criatura. O perdão desponta como o gesto mais nobre da consciência desperta. Não é fruto da precipitação, mas da coragem moral de dissolver as sombras que o ressentimento acumula. Perdoar é vencer a si mesmo. É libertar-se das algemas invisíveis da dor e compreender que ninguém fere sem também estar ferido. Quem perdoa não nega o acontecimento, mas desativa o poder destrutivo da lembrança, permitindo que a memória encontre repouso e que a vida prossiga em direção à serenidade. Há, contudo, dores que se mostram mais profundas, que parecem desafiar o entendimento humano e testar as resistências do coração. Em tais experiências, o perdão não se alcança por um simples ato de vontade. Ele se constrói lentamente na intimidade da alma que aprende a entregar a Deus aquilo que ainda não consegue resolver sozinha. Divaldo recorda que a misericórdia divina ampara todas as criaturas, e que o perdão verdadeiro nasce em comunhão com o alto. É Deus quem suaviza a dor que ainda sangra, quem transforma a revolta em súplica silenciosa e o desespero em confiança. Quando o coração, exausto, apenas consegue pedir forças para compreender, já está trilhando o começo do caminho do perdão, ainda que a emoção não acompanhe de imediato o desejo de perdoar. A esperança, nesse processo, torna-se o fôlego da alma cansada. É o anjo silencioso que permanece ao lado das criaturas humanas quando todas as luzes parecem se apagar. Ela não é expectativa passiva, mas força que impulsiona a superação, lembrando que nenhuma noite é eterna. A esperança fala baixinho ao coração abatido. Confia. E no íntimo da consciência, onde Deus se expressa, repete-se a cada instante: continua. Nessa certeza de que o bem não se perde e de que a vida prossegue, o espírito reencontra motivos para levantar-se e seguir adiante. A fé, por sua vez, é a lâmpada interior que sustenta tanto o perdão quanto a esperança. Não é crença cega, mas confiança lúcida na sabedoria divina que conduz cada experiência ao seu propósito. A fé não elimina a dor, mas lhe oferece sentido, não suprime os desafios, mas fortalece o espírito para enfrentá-los sem revolta. É ela que ensina a esperar com serenidade, a compreender sem exigência e a servir sem esperar retorno. Pela fé, a alma aprende a elevar o olhar acima do sofrimento, percebendo que a presença de Deus é constante, mesmo quando não se deixa ver pelos sentidos. E quando o espírito se reconhece imperfeito, o auto-perdão torna-se passo indispensável na jornada da renovação. Admitir limites, reparar quanto possível e prosseguir com humildade é abrir espaço para o recomeço. A indulgência sincera para consigo mesmo não gera acomodação, mas desperta a responsabilidade de crescer. O coração que se perdoa reencontra a paz, e amparado pela fé, retorna ao caminho do bem com mais firmeza. Assim, ao unir perdão, esperança e fé, o espírito encontra a chave da verdadeira libertação. O passado transforma-se em lição, o presente em oportunidade e o futuro em promessa de luz. Pois aquele que perdoa com fé e caminha sustentado pela esperança reencontra, no silêncio de si mesmo, a presença amorosa de Deus, essa força eterna que consola,
orienta e conduz todas as criaturas para o amor que jamais se extingue.